Santo Tomás de Aquino é o grande filósofo da tradição cristã. Escreveu uma obra monumental chamada Suma Teológica, composta por milhares de questões, articuladas num método dialético e analógico de conceituação, isto é, de explicitação do sentido formal de um termo, em contraste e oposição dialética a versões concorrentes e rivais deste mesmo conceito. Por isso, o primeiro grande ganho intelectual de um estudo filosófico da Suma Teológica é aprender a pensar dialeticamente e a partir de uma tradição. Sem uma tradição, nos ensina Gadamer na hermenêutica filosófica, nós não conseguimos pensar. Pensar é sempre dialogar com uma tradição de pensamento, com uma certa mentalidade que está plasmada na linguagem que nós usamos para descrever o mundo ao nosso redor. E Santo Tomás de Aquino soube, como ninguém, perceber os argumentos constantes da sua tradição, respeitá-los nos seus próprios termos, explicitá-los e depois contrapô-los numa dialética buscando uma verdade. Então, é uma filosofia profundamente especulativa e crítica e inquisitiva nesse sentido, mas também propositiva e responsiva, porque ele consegue responder e não apenas questionar. É uma filosofia que supera o estágio crítico e cético de questionamento para um momento propositivo e mesmo normativo do seu pensamento. No curso do Dialético, no meu portal, eu apresento a filosofia da Suma Teológica a partir de uma seleção de questões filosóficas feitas pelo Peter Kreeft num livro chamado A Filosofia de Tomás de Aquino na Suma Teológica, propondo os módulos de metafísica, de antropologia, psicologia, epistemologia, ética das virtudes e leis, natural, eterna, divina e positiva. E é impressionante como, da realidade metafísica suprema de Deus, se consegue articular a natureza humana como unidade substancial de corpo e alma, numa pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, que dele participa pela natureza e pela graça, articulando então razão natural e fé sobrenatural, que tem uma dimensão de corporeidade que nos franqueia um mundo sensível, que é também apreendido pela inteligência, pela abstração epistemológica e científica. Então, toda essa antropologia teológica e toda a contribuição que a revelação nos dá e nos permite, então, articular filosoficamente a natureza humana, engendra uma epistemologia, isto é, uma ciência do conhecimento, uma psicologia, uma ciência das faculdades fundamentais da alma humana e das ações que as realizam. E essas ações são as virtudes. Portanto, no estudo da ética, assim como o estudo dos vícios ou pecados capitais que desfiguram e distorcem a nossa natureza humana. Este estudo do meu curso de filosofia de Tomás de Aquino na Suma Teológica, que também é analisado na Academia Atlântico nas respectivas disciplinas de filosofia medieval e nos estudos, nas leituras filosóficas de Tomás de Aquino, permitem uma compreensão geral deste grande filósofo medieval, que depois se torna o paradigma da inteligência católica, da inteligência cristã, e que depois será, obviamente, confrontado e supostamente refutado na modernidade. O fato é que a história da filosofia não é linear, não é um progresso infinito a um termo absoluto, pelo contrário, é uma história de uma cordilheira com altos e baixos. E a gente pode considerar Santo Tomás um grande cume, antes do qual e depois do qual se tem uma decadência, uma perda profunda na unidade global do conhecimento humano, no âmbito da metafísica, no âmbito da epistemologia, da ética, e que, portanto, merece ser redescoberto não só historicamente, isto é, a partir da sua obra no século XIII, mas também nos filósofos tomistas que, seguindo, desenvolvendo o pensamento tomista, souberam usá-lo como uma grande artilharia de defesa e ataque contra os filósofos modernos, gerando uma tradição importante da filosofia, que é a tradição tomista, tão próspera no século XX e mesmo no século XXI, da qual, muito modestamente, eu procuro fazer parte na Academia Atlântico e no portal dialético.com.br.